Existe um ponto no planeta em que uma faixa estreita de navegação sustenta parte essencial da economia global. Uma passagem cercada por tensões militares, disputas geopolíticas e interesses que movimentam trilhões de dólares todos os anos. Esse lugar é o Estreito de Hormuz. Por ali passa cerca de 1/5 de todo o petróleo consumido no mundo. Um fluxo contínuo que mantém indústrias ativas, abastece cidades e sustenta o ritmo da economia global. Mas há um problema. Esse corredor, em alguns trechos, é estreito o suficiente para transformar qualquer incidente em um efeito dominó global. Um navio avariado, uma escalada militar, um bloqueio estratégico. E em questão de horas, o efeito se propaga pelo planeta. Preços disparam, cadeias logísticas travam, mercados entram em alerta. E é diante dessa fragilidade que surge uma pergunta inevitável. Se Hormuz parar, quem consegue manter o fluxo de energia do mundo? Fique com a gente nos próximos minutos e entenda quais países realmente têm um plano para escapar de um dos maiores gargalos da economia global. Para medir a dimensão desse problema, é preciso saber onde ele acontece. O Estreito de Hormuz está localizado no Oriente Médio, entre a costa do Irã ao norte e a Península Arábica ao sul, região que inclui países como Omã e os Emirados Árabes Unidos. Essa passagem funciona, na prática, como a única saída marítima do Golfo Pérsico para águas internacionais, conectando uma das regiões mais ricas em petróleo do mundo ao restante do planeta. É por esse corredor que passam diariamente cerca de 20 milhões de barris de petróleo, além de uma parcela significativa do gás natural liquefeito, o GNL, exportado globalmente. Isso transforma a passagem em um gargalo físico e estratégico. E há um detalhe ainda mais crítico. Mesmo com décadas de investimento, nenhuma rota conseguiu substituir Hormuz. Hoje, o que existe é um conjunto limitado de alternativas, algumas operacionais, outras em desenvolvimento e alguns ainda no campo das ideias. Por isso, listamos 6 caminhos diferentes tentando resolver o mesmo problema. Mas, se existem tantas opções, por que nenhuma delas conseguiu assumir o protagonismo do Estreito? A preocupação com o Estreito de Hormuz não é recente. Ao longo das últimas décadas, o corredor concentrou conflitos diretos e indiretos, incluindo a chamada Guerra dos Petroleiros nos anos 1980, quando navios passaram a ser alvos estratégicos em meio a um conflito entre Irã e Iraque. Desde então, episódios de tensão se repetem. Apreensões de embarcações, ataques contra a infraestrutura energética, ameaças de bloqueio e crises diplomáticas constantes reforçam uma realidade incômoda. Uma parte significativa da economia global depende de um único ponto vulnerável. E quando esse ponto entra em risco, como ocorre nos atuais desencontros entre Irã e Estados Unidos, o impacto é imediato. Preços do petróleo sobem, cadeias produtivas sofrem e países inteiros precisam reagir rapidamente para evitar desabastecimento e colapso logístico. Aliás, foi justamente esse histórico que levou alguns países a agir. A Arábia Saudita investiu em um oleoduto que atravessa o país até o Mar Vermelho. Os Emirados Árabes Unidos criaram uma rota direta até Fujairah, fora do Golfo Pérsico. O Iraque planejou novas conexões terrestres. Mas há um detalhe importante. Nenhuma dessas soluções foi pensada para substituir completamente Hormuz. Elas surgiram como um objetivo mais pragmático, reduzir o risco. E isso levanta uma questão ainda mais interessante. Se nenhuma solução resolve o problema sozinha, quais dessas alternativas realmente funcionam e quais continuam apenas no papel? Para entender melhor quem realmente tem um plano para escapar da dependência de Hormuz, é preciso separar as iniciativas em 3 categorias claras: o que já funciona, o que está em evolução e o que ainda pertence ao campo das hipóteses. Começando pelo que está em operacional. A Arábia Saudita possui hoje a alternativa mais robusta disponível. Trata-se de um oleoduto leste-oeste, também conhecido como Petroline. O oleoduto atravessa o país por cerca de 1.200 quilômetros, ligando os campos petrolíferos do Golfo ao porto de Yanbu, no Mar Vermelho. Com capacidade de até cerca de 7 milhões de barris por dia, essa infraestrutura permite exportar petróleo sem passar pelo Hormuz. Na prática, é a alternativa mais sólida hoje em operação. Sozinho,
Esse volume representa mais de um terço de todo o petróleo que normalmente passa pelo estreito diariamente. Ou seja, mesmo sendo a solução mais robusta existente, ele ainda não seria suficiente para substituir o fluxo total do estreito. Os Emirados Árabes Unidos adotaram uma solução parecida, mas em menor escala. É o caso de Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, ou Habishan Fujairah Oil Pipeline. O oleoduto, que liga os campos de Abu Dhabi ao porto de Fujairah, possui cerca de 406 quilômetros de extensão, com capacidade entre 1,5 e 1,8 milhão de barris por dia. A principal vantagem desse empreendimento está na localização estratégica do terminal de saída, já fora do Golfo Pérsico, permitindo acesso direto ao oceano, sem passar por Hormuz. Somando o Petroline e Abu Dhabi Pipeline, a capacidade combinada fica entre 8,5 e 9 milhões de barris por dia, ainda muito baixo dos cerca de 20 milhões que atravessam o estreito diariamente. E é justamente essa diferença que explica por que a busca por outras soluções continua. O próprio Irã desenvolveu o projeto Gorajax, com o objetivo de transportar petróleo até o Golfo de Omã. Trata-se de um pipeline com volume projetado próximo a 1 bilhão de barris por dia, mas que ainda opera de forma limitada e não se consolidou como rota principal. Já o Iraque apresenta um caso clássico de projeto estratégico travado. A proposta de um oleoduto ligando Basra ao porto de Aqaba, na Jordânia, prevê cerca de 1.150 quilômetros de extensão e capacidade próxima de 1 bilhão de barris por dia. O custo estimado pode ultrapassar 20 bilhões de dólares. Apesar de todo o potencial, o projeto enfrenta entraves há décadas, incluindo questões de segurança, financiamento e estabilidade política na região. Além disso, existem propostas complementares que buscam diversificar ainda mais o sistema. Portos como Duqm e Salalah, em Omã, são desenvolvidos como centros logísticos capazes de receber cargas e redistribuí-las fora do Golfo Pérsico. Essas soluções não eliminam a dependência de Hormuz, mas ajudam a criar redundância no sistema. Por fim, chegamos ao campo das hipóteses. O caso mais emblemático é o da Península de Musandam. No mapa, a ideia parece simples: criar uma passagem que conecta o Golfo Pérsico diretamente ao Oceano Aberto, evitando completamente o estreito. No entanto, a realidade é outra. A região é formada por montanhas rochosas, extremamente resistentes, com relevo acidentado e desafios geológicos severos. Qualquer tentativa de criar um canal navegável exigiria escavações massivas, estabilidade estrutural contínua e custos potencialmente comparáveis aos maiores projetos de engenharia já realizados. Sem projeto exclusivo, sem cronograma e sem viabilidade confirmada, Musandam permanece como uma hipótese tecnicamente e fisicamente mais distante da realidade. E essa divisão deixa algo claro: o mundo não está construindo uma solução única para substituir Hormuz. Está construindo um sistema de alternativas incompleto, fragmentado e ainda insuficiente para assumir o protagonismo do fluxo global de energia. Comparar essas opções é como colocar projetos de escala completamente diferentes lado a lado. E nesse caso, os números ajudam a contar a história, começando pela capacidade. O Petroline, com aproximadamente 1.200 quilômetros de extensão, pode transportar até 7 milhões de barris por dia. Já o Abu Dhabi Pipeline, com aproximadamente 406 quilômetros, opera na faixa de 1,5 a 1,8 milhão de barris por dia. Somados, esses dois projetos atingem algo próximo de 9 milhões de barris por dia. Ainda assim, tal número representa apenas 45% dos cerca de 20 milhões de barris que passam diariamente por Hormuz. Agora, quando olhamos para custo, a escala muda ainda mais. Projetos como Basra Aqaba podem ultrapassar os 20 bilhões de dólares, ou exatamente 100 bilhões de reais na cotação da moeda estadunidense ao fechamento deste vídeo. Para se ter uma ideia, com esse valor seria possível construir aproximadamente 100 quilômetros de metrô da linha 4 amarela em São Paulo, considerando custos médios de 1 bilhão de reais por quilômetro. Isso representa impressionantes 90,2% da malha metroviária da região metropolitana de São Paulo. Com o valor estimado para a execução da Basra Aqaba, seria possível comprar mais de 1,3 milhão de carros populares 0 km, de R$ 75 mil. Já no caso de projetos hipotéticos, como Musandam,
os custos poderiam facilmente ultrapassar dezenas ou até centenas de bilhões de dólares, colocando na mesma categoria de obras como o Canal de Suez ou o Canal do Panamá. Em termos de extensão, também há diferenças relevantes. Enquanto o Petroline cruza a Arábia Saudita inteira, com mais de 1.000 quilômetros, a Abu Dhabi Pipeline resolve o problema em menos de 500 quilômetros. Basra Aqaba exigiria atravessar múltiplas regiões geopolíticas sensíveis. No fim, o comparativo mostra que não existe uma solução dominante. Existe um equilíbrio delicado entre capacidade, custo, viabilidade e risco. O futuro das rotas que contornam Hormuz aponta para um cenário de redundância, e não de substituição. Mesmo com múltiplos projetos em operação ou desenvolvimento, o volume total disponível, fora do estreito, ainda representa apenas uma fração do volume que circula diariamente por ele. Em outras palavras, na prática, o mundo continuará dependendo de Hormuz no curto e médio prazo. Mas existe um fator ainda mais crítico e menos flexível: o gás natural liquefeito, ou GNL. Enquanto o Petroline ainda conta com rotas terrestres parciais, o GNL, proveniente do Catar, segue uma lógica diferente. Ele abastece uma parcela significativa do planeta e depende quase exclusivamente de rotas marítimas que passam pelo Estreito de Hormuz. Portanto, não existe hoje uma infraestrutura equivalente em escala capaz de desviar esse fluxo em larga escala. E isso muda completamente o jogo. Afinal, se o Petroline pode ser parcialmente redirecionado, o gás, em muitos casos, simplesmente deixa de chegar. Nesse contexto, o investimento em infraestrutura alternativa não elimina o risco, apenas reduz o impacto e, principalmente, compra um tempo. Ao criar rotas complementares, países conseguem manter parte do fluxo ativo, aumentar a previsibilidade logística, evitar colapsos imediatos em cenários de crise. No fim, a pergunta não é quem consegue substituir o Estreito de Hormuz, é quem consegue operar apesar dele. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos mostram que alternativas reais já existem. Outros países tentam alcançar esse nível, e algumas ideias ainda permanecem ao campo da hipótese. Mas nenhuma delas resolve o problema sozinha, porque no jogo da energia global não vence quem tem plano mais ambicioso, vence quem tem plano que funciona quando tudo dá errado. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha dessas alternativas que nós pontuamos? É claro, temos alguns, como já falei, que estão no campo das hipóteses, outros já estão em funcionamento. Mas nenhum ainda é capaz de solucionar completamente o Estreito de Hormuz. Você acha que teria uma alternativa além dessas? Deixe aqui sua opinião nos comentários, vamos debater suas ideias. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.